Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com a vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou a seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos os comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores, ou jornaleiros, ou escravos. Queridos, eu gostaria nessa noite de trazer uma breve mensagem, uma reflexão para os irmãos, falando sobre o Deus que estabelece novos ciclos. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós podemos entender sobre o que Daniel estava falando. E nessa noite eu quero que você compreenda também que Deus, Ele está estabelecendo um novo ciclo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre esta igreja. Daniel, ele nos vai dar um parecer do que é Deus mudar ou estabelecer um novo ciclo para a igreja. A palavra ciclo significa espaço de tempo durante o qual ocorre ou se completa. A palavra ciclo significa espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa. Quando Deus ele vai abrir um novo ciclo na vida do homem, é necessário ele fechar o primeiro ciclo, para que ele possa abrir um novo tempo na vida do homem. E Daniel, quando estava diante do rei, ele entendeu isso. Quando o rei queria que Daniel discernisse o sonho que ele teve, ele vai diante do rei e vai dizer assim: olha, o Deus pelo qual o Senhor quer a revelação desse sonho, ele é um Deus que muda tempos e é um Deus que estabelece tempos. Ou seja, Daniel estava dizendo: a revelação pela qual o Senhor quer, Deus vai fechar um ciclo e vai abrir outro. E o rei, ele não entendia isso. Mas Daniel estava manifestando para ele que Deus ele trabalha com ciclos. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que o povo de Judeu, Deus tinha um ciclo com eles a cada 7 anos. De 7 em 7 anos, Deus abria um novo ciclo para o povo de Israel. Deus fechava uma porta e ele abria outra, porque Deus sempre é o Deus de novidade. E Deus nessa noite, ele está trazendo a consciência da igreja que não devemos mais nos prender às coisas passadas, a glória que ficou lá atrás, as conquistas que conquistamos lá atrás, porque abre-se um novo ciclo sobre Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele está estabelecendo um novo ciclo sobre a igreja Nova Jerusalém. Ele está estabelecendo sobre as famílias. Ele está estabelecendo sobre os ministérios. Ele está estabelecendo sobre esse lugar. A coisa é tão maravilhosa que o nosso Deus trabalha com ciclos, que no livro de Gálatas, capítulo 4, a Bíblia vai dizer que vendo Jesus na plenitude dos tempos, nascendo de uma mulher, ele veio até a terra. Observe que a palavra plenitude dos tempos significa quando tudo estava preparado. Então a Bíblia vai dizer que até a vinda de Jesus para a terra foi quando tudo estava preparado. Como assim, irmão Sandro? Quando Jesus iria à terra, ele precisava ir até as cidades para pregar o evangelho.
passar, abriram-se estradas e caminhos para ligar uma estrada a outra, para que Jesus passasse e fosse pregar. Deus mudou na política, Deus mudou no reino espiritual, Deus mudou tudo o que havia que mudar para que Jesus chegasse na terra. E Ele está começando a mudar coisas de lugar. Talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja contemplando, mas Deus, Ele está trazendo um novo ciclo para as nossas vidas. E aí nós perguntamos, mas Deus, mas meu irmão, por que eu não vejo essas coisas acontecer? Por que eu não estou vendo mudança na minha vida? Por que eu não estou vendo os sinais de Deus sobre a minha vida? Por que Deus não se manifesta? Porque nós temos que entender que Deus, Ele trabalha com ciclo, mas nós temos que entender também em que ciclo nós estamos. Quando nós entendemos em que ciclo nós estamos vivendo, nós vamos entender os meios pelos quais o nosso Deus trabalha. O primeiro ciclo de Deus para a vida do homem é o ciclo da promessa. Deus, Ele faz uma promessa ao homem, Deus faz uma promessa para mim e para você. E nesse tempo que Deus nos faz a promessa, nós ficamos alegres, nós ficamos eufóricos, satisfeitos, porque Deus nos fez uma promessa. Quantos de nós temos uma promessa de Deus, quando Ele fala conosco, e nós saímos alegres, nós saímos deslumbrantes, contamos até para outras pessoas aquilo que Deus nos prometeu. E quando as adversidades vêm sobre as nossas vidas, nós lembramos sempre de quê? Eu tenho uma promessa. E nós começamos a viver esse ciclo. É o tempo pelo qual Deus nos faz uma promessa. Só que depois desse ciclo que Deus faz uma promessa, nós entramos agora em um outro ciclo, que é o tempo do trabalho e do serviço, para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas. E esse tempo não é fácil. Esse tempo exige força, esse tempo exige muito trabalho, esse tempo exige dedicação para que aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas se cumpra. E muitas das vezes nós estamos vivendo a promessa, o ciclo da promessa, e esquecemos que temos que passar para o ciclo do trabalho, para o ciclo do serviço, para o ciclo da dedicação, para o ciclo do esforço, para o ciclo que juntamos as nossas forças e juntos somos mais do que vencedores. Por isso que é interessante, quando Deus nos faz uma promessa, entendemos em que momento você está. Você está no momento que Deus lhe fez a promessa, ou você está no momento do trabalho e do serviço para que a promessa se cumpra? Sabe por que muitos de nós estamos cheios de promessas e as promessas muitas das vezes não se cumprem na nossa vida? Primeira coisa, tem um louvor que se canta no nosso meio, que esse louvor já foi levado como uma pregação, que aquele que tem promessa de Deus não está morrendo ou não está. O que mais está se vendo é pessoas que morrem com promessa. E eu olho para esse hino, depois eu comecei a ver que esse diz assim, que tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, mas que tem promessa de Deus está morrendo. Mas tem um outro hino que diz assim, você tem promessa de Deus, não saia do lugar, fique firme na fé, esperando a vitória chegar. Glória a Deus. O problema é que nós estamos como o povo de Israel, lá no livro de Salmo 126, estamos como aqueles que sonham. Ei, não basta apenas você ter a promessa para que ela se cumpra na sua vida. Nós temos a promessa de ir para lá para cima, para cumprir a promessa de Deus. Não basta apenas saber que Deus vai nos dar um novo templo. Isso só não basta. Não basta só
promessa na sua vida, e por isso nós ficamos frustrados. Passa um tempo, passa-se anos, e a gente não vê as coisas se cumprindo, e a gente diz: Deus, eu tenho uma promessa, e por que não cumpre na minha vida? E Deus te diz nesta noite: não basta apenas ter a promessa, porque o povo de Israel saiu do Egito com a promessa para a terra de Canaã e não entrou. Só a promessa não adianta. E o que é que nós temos que fazer, irmão Sandro? Está escrito que quando Deus faz a promessa ao homem, para que se cumpra, é preciso um posicionamento. Livro de Joel, capítulo 2. Deus faz uma promessa para o povo, porque na antiga aliança o povo não tinha comunhão com Deus e nem tinha o Espírito Santo. Então a Bíblia vai levantar Joel no capítulo 2 e vai fazer uma promessa. Que promessa é essa? Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Jesus vem, nascido de homem, nascido de mulher, e diz assim: todos vocês têm a promessa do Espírito Santo, mas eu vou dar uma dica para que a promessa se cumpra. Então Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, para que até do alto sejais revestidos de poder. Você pode ter até a promessa, mas você tem que ter o direcionamento para o cumprimento da promessa. Não adianta. O povo tinha a promessa do Espírito Santo, e do Jesus vai direcionar: ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Não tem para onde correr. Se você tem promessa até hoje, e você não viu esse novo ciclo de promessa se cumprir na sua vida, é porque você não está posicionado no lugar certo. Se nós estamos aqui até hoje, e nós como igreja ainda não nos juntamos para ver uma nova construção, para ver um templo erguido, é porque precisamos nos posicionar hoje, porque não basta apenas ter a promessa. Porque quando Deus chama Josué, e ele manda o povo espiar a terra, eles colocam os pés na terra, eles pegam as frutas, saboreiam da terra, vê tudo que a terra mandava leite e mel, mas eles não entram na terra. Mas tinha promessa. Morreu sem ver a promessa, porque não se posicionaram para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. E é isso que o Senhor está nos alertando hoje. Quando Deus chama Abraão, eu vou lhe dar 2 motivos pelos quais, a partir de hoje, você vai orar e vai ver o cumprimento de Deus na sua vida. E você vai sair do ciclo da promessa e vai entrar no ciclo do cumprimento da promessa na sua vida. Deus chama Abraão e diz: ei, far-te de ti uma grande nação. E Deus manda ele contemplar a promessa. Olha para o céu, tu pode ver as estrelas. Não pode contar, não? É assim como você vai ser. Olha para a areia do mar. Você pode contar? Não, não posso não, Senhor. É assim como vai ser sua descendência. Só que havia uma promessa da parte de Deus, que ele tinha que descer para Canaã. E quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele desce para Canaã. O cara vai se posicionar no lugar da promessa. Mas quando ele chega de Canaã, está como lá? A terra está seca. A terra está estéril. Nada de bom está naquele lugar. Então ele diz: não, Deus se enganou. Aqui no lugar de eu me posicionar para a promessa. A Bíblia diz que ele desce para o Egito. E quando ele chega lá no Egito, a Bíblia diz que o rei do Egito, que estava naquele momento, olhou para a mulher de Abraão, que era Sara, que é uma mulher formosa. E a Bíblia diz que ele a desejou. E Abraão foi pegar a mulher dele e foi dar para o rei do Egito. Por quê? Para querer cumprir a promessa. Porque o rei, para pegar a mulher de Abraão, tinha que dar os dotes. E quando Abraão recebe os dotes, e a mulher dele, que é Sara, vai se deitar com o rei do Egito, Deus desce a revelação e diz assim: ei, essa mulher que tu vai deitar aí, ela não é irmã de Abraão, não. Ela é esposa. E o rei vai dizer: e como tu vai descobrir, Abraão?
Queres que desça o castigo de Deus sobre a minha vida? E a Bíblia diz que o rei não pediu nem os dotes. Vai, sai daqui com você, sua família e sua mulher para outro lugar, mas eu quero você aqui longe de mim. Abraão vai, desce para uma outra cidade. Só que quando Abraão chega lá com seus dotes, a Bíblia vai dizer que ele encontra Melquisedeque. E quando ele encontra Melquisedeque, a Bíblia diz que ele vai dar o dízimo e a oferta de tudo que ele tinha ganhado. E sabe o que acontece? Depois que ele se encontra com Melquisedeque, a Bíblia diz que ele dá o dízimo, ele dá a oferta, Melquisedeque vai, abençoa Abraão e diz, abençoado será por onde tu passares. Então depois da bênção, a Bíblia diz que ele desce de novo para Canaã e Deus multiplica ele e cumpre a promessa. Ei, você precisa de duas coisas. Para a promessa cumprir na sua vida, você precisa estar no lugar do cumprimento da promessa. E depois disso, você precisa da bênção do seu líder liberada sobre você. Tem gente que está fazendo tudo certo. Tem gente que está trabalhando em todo o ciclo do trabalho e no ciclo do serviço. Ele sabe que ele tem uma promessa, ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que se esforçar, ele sabe que ele tem que se posicionar, mas tudo que ele faz é sem a direção da bênção. E a gente fica, mas Deus, eu me esforço tanto, eu estou fazendo tudo certo, e porque as coisas não estão acontecendo? Você precisa que o seu líder libere a bênção sobre a sua vida. Quando eu congregava na igreja de Feira de Santana, eu cheguei na igreja que eu falava assim, esse povo aqui não é normal não. Como eu trabalhava com o pastor, era vice-líder do pastor, uma irmã chegou perto do pastor e falou assim, pastor, amanhã eu estou indo na rua, eu quero trocar minha geladeira. O senhor me abençoa para eu fazer isso? Eu falei, oxe, a mulher vai comprar à vista, não vai passar nem carnê, nem cartão de crédito, está pedindo a bênção para comprar uma geladeira. Aí passou-se o tempo e aquilo dentro de mim. Eu falei, chegou uma hora que você ia comprar uma bicicleta com o filho no Natal. Foi lá pedir a bênção ao pastor. Aí eu chamei o pastor e falei, pastor, que negócio é esse aqui? Pedir bênção para comprar as coisas. Pedir bênção para viajar. Pedir bênção para tantas outras coisas. Que negócio é esse aqui? Ele falou, meu filho, você vai aprender a partir de hoje o que é uma bênção delegada pelo sacerdote na vida do crente. Quando eu fui na casa dessa irmã, Jesus, ela troca de imóveis em menos de um ano. E não vende nada, abençoa a casa dos irmãos. Os irmãos mais pobres que tem a casa mais luxuosa do que certos ricos. Porque tudo é essa irmã que doa. E Abraão entendeu isso. Ele desce para Canaã. Ficou debaixo da posição. Não aconteceu nada. Observe que você tem que ter a promessa. Você tem que se posicionar no lugar certo. Mas se a bênção do sacerdote não vir, ela não se cumpre. Depois que Abraão veio, recebe a bênção do sacerdote. Aí Canaã agora muda. E nós muitas das vezes queremos fazer muitas das coisas sem consultar o sacerdote. E a Bíblia diz, e o meu povo ouvirá o meu conhecimento, a minha doutrina, da boca do meu sacerdote. Se nós entendermos isso, nós vamos ser a igreja mais próspera dentro de Alagoinhas. É porque você é bonitinho? É porque você faz alguma coisa? Não, porque você está debaixo da bênção. Aleluia! E quando eu estou debaixo da bênção, eu estou sendo direcionado por Deus. Porque o sacerdote vem, me abençoa. Mas quem é que direciona o sacerdote? Então, quando eu estou debaixo da bênção, eu estou sendo direcionado por Deus. E tudo vai bem. E tudo prospera. E as portas se abrem. E há alegria dentro da sua casa. E Deus manifesta a sua glória. Por isso nós temos o primeiro ciclo, que é o da promessa. O segundo, que é o do trabalho e do serviço. E nós temos um terceiro ciclo, que é esse onde muitos se perdem. É o ciclo da definição. Olha para o seu irmão e diz assim, você precisa se definir hoje.
Por gentileza, minha amiga, coloca aí 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Observe que o filho pródigo, a passagem que nós lemos, ele estava dentro da casa do seu pai. Herança não se dá para filho que está vivo. A herança que os filhos recebiam é depois que seus pais morreram. Se ele recebeu uma herança do tempo, ele estava quebrando o elo, a aliança entre ele e o pai dele. Mas o pai, muito convicto do que ele queria para o seu filho, ele falou: tome aqui a herança. Aí a Bíblia vai dizer que ele perde tudo que ele tem, porque assim as pessoas ficam ao nosso redor quando nós temos algo para oferecer. Seguiam Jesus por causa disso, porque ele tinha algo para oferecer. E a Bíblia diz que quando ele vai cuidar dos porcos, e ele tem desejo de comer a comida que o porco comia, aí o que vai acontecer? Ele vai se definir. Primeiro ele vai olhar para dentro dele e vai dizer assim: os trabalhadores do meu pai estão lá, tem de tudo para comer, e eu estou aqui passando fome, e tenho necessidade, e não consigo comida para comer. A primeira coisa que ele fez, ele olhou a como estava a vida dele. Ele olhou para dentro dele, para entender que posição ele estava. E nós precisamos, querido, olhar para dentro de nós. Essa questão que fica lá fora: deixa a vida me levar. Ou eu estou como Deus quer, não está não. Nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós. Porque independente que o filho saiu da casa do pai, lá na casa do pai tinha festa. Lá na casa do pai tinha milagre. Lá na casa do pai tinha socorro. Lá na casa do pai tinha providência. Lá na casa do pai tinha prosperidade. Independente que você fique dentro ou você fora, dentro da casa do pai nunca vai acabar a abundância. Então ele olha para dentro e diz assim: ei, eu olho ao meu redor, na casa do meu pai tem abundância, eu estou querendo comer a comida dos porcos, então agora ele vai se definir. Ele diz: não, eu só tenho duas posições, ou eu fico onde eu estou, ou eu mudo. E ele se levanta assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu. O cara se definiu. O que ele queria para a vida dele. Sabe qual é o problema nosso? Que nós temos a promessa, nós estamos trabalhando ali duro para que a promessa se cumpra na nossa vida, mas quando chega na hora que as coisas acontecem, que nós temos que definir: ou eu creio ou eu não creio, ou eu sigo ou eu retrocedo, ou eu abandono ou eu abraço. Sabe o que a gente faz? Em vez de se definir, a gente muda. Tem gente mudando de igreja, tem gente mudando de ministério, tem gente mudando de família. E quando você muda, sinto muito lhe dizer, você começa tudo de novo. Porque você não sabe se definir. E esse homem aqui, ele soube se definir. Ele fala: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. E olha aqui o que aconteceu na vida desse rei. Quando nós não temos definição na nossa vida, nós podamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 14, olha só. E Eliseu estava doente de enfermidade, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Pode passar, até o 19. E Eliseu lhe disse: tome um arco, preste atenção, tome um arco e flechas. E o tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e o atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas e tomas. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se dignou muito contra ele e disse:
5 ou 6 vezes, a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirá os sírios. O profeta chama o rei e diz assim: pega as flechas. E o Senhor afoge. Ele pega 5 e coloca. Ele diz: abre a janela. Solta as flechas. Porque quando você soltar as flechas, essa flecha não será sua, mas a flecha do Senhor para te dar a vitória. A Bíblia diz que esse rei, ele vai se levantar das 5, ele solta 3. Mas ele tinha 5. E o profeta vai se levantar e vai dizer para ele: por conta disso, tu ferirás os sírios apenas 3 vezes. E as outras 2 eram o quê? Derrota. Eram 5 flechas. Ele tinha que se definir. E ele só soltou 3 flechas. Era para soltar as 5. O rei não definiu a vitória, sabe por quê? Sabe por que esse rei não definiu a vitória de Deus sobre a vida dele? Porque ele poupou a 5ª flecha. A ordem de Deus era: pega o afoge, pega a flecha, abre as portas e solta as 5. E a última é a flecha do Senhor. E ele perdeu a bênção de Deus porque ele poupou a 5ª flecha. E o Espírito de Deus diz para essa igreja nessa noite: precisamos nos definir de que lado nós estamos. Se nós vamos avançar, se nós vamos retroceder, se nós vamos em busca ou se nós vamos ficar olhando para trás. Porque a 5ª flecha vai definir o nosso destino. Olha para o Senhor e diz assim: não poupe a 5ª flecha. Precisamos definir hoje. Emoção, mas está tão difícil. A coisa está doendo, está machucando. Eu não estou conseguindo. Eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo triste. Peça ajuda, mas siga por algo que você já deu um destino. Não poupe a 5ª flecha. O profeta foi bem claro: se defina, porque a 5ª flecha é a flecha do Senhor. E o que acontece depois que a gente se define? Tomei uma posição. Definição é posição. Aí agora abre o ciclo da bênção. Agora é o ciclo que Deus vem e vai derramar a bênção dele sobre as nossas vidas. Será que você consegue compreender hoje? Porque que muitas das vezes essas promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas e o ciclo de Deus não se abre. Porque há um processo para que se cumpra a promessa de Deus sobre a sua vida. Quando você se define naquilo que você quer, naquilo que você vai fazer, no propósito que você tem diante de Deus, aconteça o que acontecer, Deus ele vela com a sua palavra para cumprir. Se você não bota a sua mão para fazer algo na casa de Deus, é porque você não se definiu ainda. Se para você as coisas de Deus não têm prioridade e não é importante, é porque você não se definiu ainda. Está poupando a 5ª flecha. Eu vou ou eu não vou? Eu faço ou não faço? Eu dou ou eu retenho? Eu abençoo ou eu não abençoo? Eu faço ou não faço? E Deus está te dizendo: a 5ª flecha é a flecha do Senhor. Tem bênçãos, tem coisas que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, que ela está retida porque a gente não se definiu ainda. Você lembra de Neemias? Quando foi reconstruir o templo? Não tem um negócio de ficar pensando o que tem e o que não tem. Primeiro que Neemias não tinha nada. Neemias não tinha nada. Voltou para construir o templo, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha nem o que comer, não tinha o que beber. O cara vai sair sem ela sem bem para reconstruir o templo. E aí agora? Só que dentro do coração dele ardia um desejo de erguer de novo um templo para o Senhor. Só que quando Neemias se define, querido, o que é que acontece? Os céus também manifestam. E Deus bota quem no meio de Neemias? Quem? O que tem o dinheiro. Aquele que podia
mandar os recursos? Quem? O rei. E o rei olha para ele e diz assim: por que teu semblante está batido? Aí ele diz: agora olha. Porque Jerusalém está destruída e os meus irmãos são levados cativos. Ele está precisando de quê? Eu estou precisando de solda de bloco, de cimento, de ferro, de areia, de tinta, de pedreiro, de eletricista. E ele foi dando tudo o que ele precisava para reconstruir o templo. E o rei falou assim: vai escrevendo numa carta e eu vou selando. Vai escrevendo numa carta e eu vou selando. Vai escrevendo uma carta e eu vou selando. Escrevendo na carta e o rei selando. Quando você se define, ninguém vai lhe parar. Sabe por quê? Para Neemias sair de um lugar para o outro, para colher as madeiras, para recolher os utensílios da casa do Senhor, tinha inimigos. Só que o rei falou assim: ei, com essa carta aqui, ó, você vai passar por qualquer lugar e ninguém vai te parar. Porque ele se definiu. Igreja primitiva é uma igreja definida. Ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. Tudo que eles pegavam, depositavam no pé dos apóstolos, assim: isso aqui é para a obra. Vamos levantar o templo com o Senhor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a Bíblia diz que Deus acrescentava muitas abundâncias na vida deles e acrescentava a salvação também. Precisamos definir hoje que tipo de igreja nós somos. Nós somos a igreja que vivemos ainda no passado. Porque no passado era assim. No passado a glória era assim. Lá no passado se fazia dessa forma. Lá no passado se fazia desse jeito. Lá no passado se cultuava dessa forma. Lá no passado tinha que ser dessa forma. E Deus está te dizendo hoje: eu sou Deus de coisas novas. Deus chama dois cegos. Chega diante dele Jesus: o que é que tu queres? Senhor, eu quero ver. Jesus bota a mão no rosto dele e diz: pum, veja. Aí depois chegou outro cego: o que é que tu quer? Eu quero ver. Botar a mão na cabeça do cego e dizer: veja, é coisa do passado. Cospe no chão, faz um lodo, passa no olho, vai se lavar no tanque de Siloé. Quer viver de passado? Enquanto Deus está aqui nos trazendo, nos advertindo no nosso presente para nos trazer um futuro glorioso. Deus é um Deus de novidades. Por isso que o Senhor ele vem nos advertindo para que nós possamos nos posicionar a viver o nosso hoje. Todas as vezes que o homem se posiciona diante de Deus, Deus pergunta: o que é que tu tem hoje? Mas o crente fica querendo falar do passado. Lembra de Gideão? Eu acho lindo quando o anjo chega para Gideão assim: varão valoroso. Ah, eu não sou valoroso. Eu sou de uma família pequena. Eu acho que o anjo por dentro estava assim, se comendo, assim: Senhor, deixa eu passar a espada nele. Aí o anjo fala de novo: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, se o Senhor fosse comigo, por que me sobrevém todas essas coisas? O anjo está descendo falando: olha agora no presente. Não importa se tu chorou, se tu sofreu, se tu perdeu, se te abandonaram, se te largaram. Deus está dizendo hoje: você é valoroso e eu sou contigo a partir de agora. E a gente vive dessa forma. Deus está querendo fazer, Deus está querendo fazer multiplicação, Deus está querendo trazer, Deus está querendo dar estratégia, Deus está querendo trazer novidade, e a gente fica: lá no passado era assim, lá no passado fazia assim, lá no passado tinha assim, e Deus está falando: eu estou querendo fazer algo novo. Será que dá para vocês entender isso? Observe os milagres que Jesus fez. Ele fez milagres todos da mesma forma. Ele sempre mudou, porque Ele é um Deus de coisas novas. E aquele filho, quando ele voltou para a casa do pai, ele se definiu, foi voltar para a casa do pai. Só que quando ele se define, ele quer uma outra definição para ele. Eu era filho, mas agora eu não sou mais. Então eu vou pedir ao meu pai que me aceite pelo menos como um dos seus jornaleiros.
E quando a gente entende que nós somos uma igreja de promessa, quando eu falo em igreja de promessa, é porque muitas das vezes nós entendemos que nós temos a promessa. Nós entendemos que o novo templo é lá em cima. Nós entendemos que a Nova Jerusalém é uma igreja para estar em estado e países. Nós sabemos que a promessa de Deus é para alargar as tendas e as fronteiras dessa igreja. Só que quando nós não nos definimos, a promessa ela não nos traz o impacto. A gente fica, será? Uns pensam, será que vamos sair daqui e vamos lá para cima? Não falei? Nova Jerusalém, em Portugal. Será? Portugal? É muito longe. Para Deus não tem longura. Um dos atributos de Deus se chama-se onisciência. Está em todos os lugares. Se nós não entendemos, se nós não nos decidimos que a promessa está sobre nós e que Deus ele quer trazer algo sobre esse ministério, não nos definimos, a promessa não causa impacto. Observe quando Deus te fala a promessa. Ei, homem, tu vai trocar de carro. O cara vai estar andando de Uno. Daqui a pouco ele está de quê? De Prisma. Aí vem aquele impacto. Por quê? Ele viveu a promessa. Então a promessa gera um impacto nele. Mas quando chega para outras coisas, se você não tiver a definição que você está dentro dessa promessa, não vai lhe causar impacto. Lembra na semana passada que eu falei sobre a alegria? Eu falei, a pastora Ana tem quantos anos de ministério? 20 anos de ministério. O que foi que eu falei semana passada? As pessoas que têm 20 anos na Nova Jerusalém, as pessoas que têm 10 anos, 5 anos, no bom sentido, em tempo de anos, não me causam inveja. Apesar que eu vou fazer aniversário em setembro, está chegando. A pastora Ana, no bom sentido, tem 20 anos de ministério, mas não me causa inveja no bom sentido. Por quê? Não é o tempo que eu tenho na igreja. O que importa é que eu faço parte do projeto. Independente do tempo que você tem aqui dentro, a sua alegria tem que ser porque você faz parte do projeto. Essa é a minha alegria. Por isso que muitas vezes eu entro nesse lugar e eu acho que já tenho 5, 7, 8 anos. Porque a minha alegria não é o meu tempo que eu tenho aqui dentro. É que eu faço parte do projeto. Que projeto é esse? Do que Deus tem para Nova Jerusalém, eu faço parte. Olhe para o seu irmão e diga assim, se alegre. Porque você faz parte do projeto. Então nós precisamos, a partir de hoje, nos definir. Qual é o nosso primeiro passo? Nós precisamos daqui até o final do ano, antes que rompa 2024, ir lá para cima. Vamos nos definir e vamos levantar esse tempo para a glória de Deus. Precisamos nos definir, querido. Observe que tudo que você não se define não causa impacto na sua vida. Você quer ver uma coisa? Pense uma coisa que você tanto ama. Se você vê que você vai perder, aquilo vai lhe causar impacto. Eu não posso perder. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou atrás de fulano. Eu vou resolver tal coisa, mas eu não posso perder. Porque você ama. E quando você escuta a palavra perca, isso vai lhe trazer um impacto. Mas quando é algo que você nem quer mais, uma roupa velha, olha, se você lavar desse jeito aí, pode ter uma que boa manchar. Não, tá velha. Não vai lhe causar impacto. E você precisa ser impactado pela promessa de Deus sobre este lugar. Você tem que chegar a esse lugar e ser impactado pelo que Deus tem nesse lugar. Se Deus falou que Ele vai levantar a Nova Jerusalém, restituir em outros estados, você precisa ser impactado por isso. Porque através de quem Deus vai descer anjo? Não, é através de mim e de você que Deus vai romper as fronteiras e vai levar a Nova Jerusalém para outros lugares. Mas para isso precisamos ser impactados com essa promessa. Se quando nós falamos de tempo, falamos em estados, falamos em países, e isso não causa algo dentro de você, é porque você não está sendo impactado por essa promessa. Eu quero te ajudar nessa noite a você ser impactado por essa promessa. Sabe por quê? Lembra que nós estamos falando de ciclo, para nós encerrarmos?
O filho foi até o pai e disse o quê? Me trata como um dos seus jornaleiros. Aí o pai vai, o filho volta. Quando ele chega diante, o pai está lá, com os braços abertos, esperando o filho. A Bíblia diz que quando o filho chega diante do pai e diz, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me coloca como um dos seus escravos. Nós, como filho, como pecamos, né? A gente baixa logo a cabeça, fecha o olho, já esperando a pancada vir. Mas a Bíblia diz que o pai se levanta, e sabe o que é que ele faz? Tudo aquilo que o filho fez, que pegou a herança do pai, que destruiu a herança do pai, ele destruiu 1/3 da herança do pai. O pai olhou para ele assim, ei, a partir de hoje, eu estou fechando esse ciclo na sua vida e estou abrindo um novo ciclo. Olha assim. Para aqueles que entenderem o projeto de Deus na sua vida, hoje, fecha-se um ciclo e abre-se um outro. Se você se decidir mergulhar no projeto, não é da pastora, não é do projeto da pastora Ana, não é do projeto, no projeto de Deus, fecha-se um ciclo hoje e abre outro. Mas irmão, você não dá para amanhã? Não, Deus tem pressa, é hoje. E eu vou lhe provar. O filho vai diante do pai, esperando a pancada. A primeira coisa que o pai vai fazer, chama o filho assim, ei, traz vestes novas. Traz vestes novas para colocar sobre ele. Sabe por quê? O pai pediu vestes novas. As vestes, elas simbolizavam a classe social do ser humano. Antigamente, pelas vestes que alguém vestia, sabia se era alguém rico ou era escravo. Era pelas vestes. E o pai pede, dá a ele umas vestes novas, restituindo a ele a posição privilegiada que ele tinha. Quando Deus fecha, como nós entendemos, e Deus fecha um ciclo e abre outro, Deus vai trazer você de volta para a posição que você tinha antes. Só que quando ele traz de volta, ele traz com abundância, com glória e glória. Pessoa aqui que tinha um negócio antes e que viveu um tempo de glória, Deus fecha um ciclo, abre um novo e lhe dá uma nova glória sobre o seu negócio. Por que, Senhor Santo? O Senhor está falando tanto que Deus vai abençoar os empresários e vai levantar empresários nessa igreja. Por quê? Faz parte do propósito. Há um propósito de Deus. Deus vai te levantar. Vestes novas, Deus está abrindo um novo ciclo hoje. Tem pessoas que já estão provando. A irmã Paula já tem outra bênção para contar. E eu não vou passar na frente dela, não. Deixa ela contar. São ciclos que estão se abrindo e fechando dentro da Nova Jerusalém. Aí a gente fica, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Você não está atento. Você está ouvindo, mas você não está se definindo. Se defina hoje. Sabe por quê? Olha o ciclo da cidade de Alagoinhas. Isso aqui desceu na minha mente aqui agora. Alagoinhas é composta pela grande quantidade de empresários que vem da onde? De fora. E os filhos são o quê? Funcionários. Os filhos da cidade são funcionários. E os grandes empresários vêm da onde? Só que Deus, nesse lugar, está fechando esse ciclo sobre nós. Não seremos cauda, mas sim cabeça. Não estaremos por baixo, mas por cima. Sabe por quê? Fazemos parte do projeto de Deus. Precisamos entender essa verdade. E precisamos viver ela. Desculpa, Calepa. Pega a veste nova. Restitua a ele a posição que ele tinha como filho. Deus vai restituir a posição que você perdeu. Mas você precisa ser impactado pela promessa de Deus. Aleluia. Depois que ele dá as vestes, o que ele vai fazer ainda? Ele chama o filho assim, pega o anel, coloca agora o anel sobre ele. Anel significa autoridade. Os homens que tinham negócios, que eram ricos,
E eles iam negociar naquela época. Não tinha negócio de conversa, não. De mandar uma conversa para outra, mandar um WhatsApp ou mandar um telefonema, não. Dizia assim: ei, eu quero tanto e pago tanto. Fazia uma carta, carimbava com o anel. E aquele que pegava a carta dizia assim: pode liberar, que o homem carimbou. E o anel significa autoridade. E tem crente que está perdendo autoridade. E não sabe. Que autoridade é essa? É no reino espiritual? Não. Está perdendo a autoridade de fazer aquilo que você tanto sonhou que você quer conquistar. Crente medroso que está aqui sonha em fazer algo, sonha em abençoar a obra, sonha em ver esse templo erguido, mas tem medo de fazer algo porque não tem força, tem medo de fazer algo porque acha que não vai acontecer, que não vai dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa: se tu se definir hoje, abrir seu negócio, fazer algo diferente, dentro do propósito de Deus, a bênção vai chegar. Vai ter que contratar funcionário, vai ter que mudar de lugar, vai ter que ir para um lugar mais amplo, porque Deus vai fazer. Aleluia! Nós estamos entrando num novo ciclo na Nova Jerusalém. E Deus está dando vestimentas novas e está devolvendo anel a muita crente. Aleluia! Autoridade para você vencer, autoridade para você conquistar. Autoridade para você chegar perto do seu marido que está só assim: ei, acorda para a vida! Porque Deus nos chamou para a mudança, para uma vida diferente. Autoridade para você chegar para a sua esposa e dizer: vamos nos levantar, porque hoje o Senhor nos deu veste nova e colocou um novo anel sobre o nosso dedo. Louvado seja Deus. Acabou por aí? Não. O gostoso é isso, que quando Deus abre um ciclo novo, Ele vem com tudo novo. Ele veste a roupa, Ele coloca o anel. Observe que até Jesus, quando ele foi morto, que estava dentro do sepulcro, a Bíblia diz que ele foi envolvido com os lençóis e jogava o bálsamo. Quando Jesus ressuscita, o que é que ele faz? Tira e vem com vestes novas, porque quem ressuscita não pode ter veste de morto. Eu não sendo mais o meu negócio falido, o meu negócio não deu certo. Sabe por quê? Ainda não conseguiu você alavancar e voltar a sonhar de novo? Porque você precisa fazer igual Bartimeu. Sentado na beira do caminho, com a sua capa, a capa de cego, de destruído, de falido. Quando Jesus falou: manda chamar ele. Ele entendeu: vai abrir um novo ciclo e hoje eu largo a minha capa. Vivo não pode levar vestimenta de morto. Próspero não pode levar vestimenta de falido. E Deus está te dizendo hoje: abre-se um novo ciclo. Só você não entra se não quiser. Os sinais Deus já está dando. Os sinais Deus já está dando. E para encerrar, qual o próximo que Deus dá a ele? O pai olha para o filho assim: epa, agora coloca sandália nos pés. Você sabe o que a sandália representa? Duas coisas: liberdade e luxo. Quando o pai coloca os pés, a sandália nos pés dele, estava dando ele primeiro a liberdade. Sabe por quê? Os escravos, eles não calçavam os pés. Era assim que definia quem era filho do riquinho e quem era filho de escravo. Escravo não calçava os pés, andava descalço. E quando aquele filho vem com a sua vestimenta nova, recebendo algo novo da parte de Deus, recebe o anel da autoridade, aí o pai olha, ele ainda está preso. Tem tudo, bichinho, para vencer. Tem tudo para alavancar, mas está preso. Porque descalço era tido como escravo. E escravo, ele fica preso. Não tem liberdade. Aí o pai, calça agora a sandália dele. Porque agora ele está sendo livre. Livre para prosperar. Livre para sonhar. Livre para conquistar. Livre para sair desse estado de miséria e viver aquilo que eu tenho para a vida dele. Deus está te dando sandálias, o anel, lhe revestindo nessa noite. E outra coisa, sandália só quem usava quem era livre. Nós
não podemos, como filhos de Deus, sabemos que somos livres e vivemos como escravos. Sabe por quê? Porque abre-se um novo ciclo de Deus sobre a Nova Jerusalém. Deus está movimentando algo e muitos verão, contemplarão, vão apalpar, vão testemunhar, vão dizer de com quão grandes coisas o Senhor tem feito. Aleluia! E é nas mínimas coisas que eu vejo Deus fazendo. Semana para cá, dos 15 dias, que a gente começou a ministrar, os irmãos começaram a entender, Deus começou a trazer abundância. Falei, vamos trazer um quilo para a vasilha. É com quem? Vai trazer com quem? Eu não ouvi. Vai trazer com quem? Alegria! E com alegria é um quilo? Não. Vamos, a partir de 3. Falei, vamos levantar aqui. Aqui vai dar mais de 90 quilos. Deu mais de 4, 5, 6, 6. Ainda sobrou, a gente abençoou. Eu vi crente levantando, chegando perto de mim, falando assim, como é que está o carro que vem para a obra? Falei, dá uma olhadinha aí para você ver. E aí falou assim, passa lá em casa amanhã, 6 da manhã. Eu vou, só que de gente. 10 para 6 eu já estava na porta. Ela falou, me segue aí. E eu segui. Quando subiu a pista, eu falei, vai pro posto. Abri na minha humildade o tanque, manda encher. Falei, glória a Deus. Crente daquele tempo. Crente daquele tempo. E é isso que a gente vai fazer. Se nós entendemos o princípio da bênção, de abençoar, de dar, de entregar, você vai ver prosperidade na sua vida como você nunca viu. Aleluia. Por isso que o profeta no livro de Ageu, ele vai dizer, vocês olham para muito, mas contemplam pouco. Vocês desejam muito, mas só conquista pouco. E tem um porém, o pouquinho que restou é o Senhor assoprei. Mas quando o povo entende o segredo de dar, doar, abençoar, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Você precisa sentir um impacto no seu coração quando alguém chegar aqui no púlpito e falar assim, a partir de hoje, eu quero profetizar que o dízimo de você será 10 mil reais. Ouvi pouco. Mas Deus está despertando. Sabe por que essas coisas nós temos que trabalhar no nosso coração, temos que mudar? É porque a gente vai converter a nossa alegria de uma forma errada. Ou seja, estamos presos ao dinheiro. Então, quando nós falamos, eu vou dar um dízimo de 10 mil reais, é muito dinheiro. Só que porque a gente está preso ao dinheiro. Agora, quando eu estou solto, quando eu estou debaixo da bênção, quando eu entendo que eu estou debaixo do propósito e que Deus está me abençoando para cumprir o propósito, aí o meu pensamento é diferente. Não é que 10 mil é muito dinheiro. Epa, vou dar um dízimo de 10 mil, é porque eu vou ganhar quanto? 100 mil reais. Só que quando o crente pensa no dinheiro, ele não consegue ter essa visão. Para dar um dízimo de 10, você precisa ganhar 100 mil por mês. Aí tu perde a bênção, porque a sua visão está, não dá, só está 3 mil, 5 mil, 10 mil para a igreja. Eu tenho condições de chegar ali, eu ia fazer isso, e eu abençoar o telhado. Ei, e quando você está pensando dessa forma, o Senhor te diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei de uma coisa, novo ciclo se abre, e eu quero fazer parte. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Mas, irmão Santo, como é que você vai saber que as pessoas entraram no novo ciclo aqui? Eu não vou saber você dando o nome, não. Eu vou saber quando as bênçãos começarem a se derramar sobre a sua casa. Porque eu digo e repito, já tem gente contando bênçãos do que está acontecendo. E abençoando. Eu vi só numa semana a mesma pessoa abençoar 3 vezes. Eu nunca vi isso aqui, não. 3 vezes. E com alegria. E sem ninguém pedir nada. E sem ninguém botar uma faca no pescoço e estar fazendo gemendo, não. Com alegria. Me procurou. É o quê? É isso. Tome. Procurou, por exemplo, tome. O quê? Faça. Eu falei, aí, bispo, e vamos fazer mais. Eu falei, olha aí, Jesus. Levanta a mão aqui na igreja. Quem tem seu negócio próprio aí? Levanta a mão. Não fica criado não, Luciano. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9. Levanta a mão, Vanessa. Quem marido, mulher, 10. 10. Baixa a mão. Levante a mão. Cadê Marcelo? O 5 está subindo. Tem que ir para a porta. Levantou? 11. Agora levante a mão quem tem seu desejo de ter seu próprio negócio e ainda não conseguiu. Deixa eu te falar uma coisa. Resposta, né, minha pastora? Deixa eu te falar uma coisa. Quem já tem, Deus abre novos ciclos para a prosperidade sobre um próximo nível. Aleluia. E quem não tem ainda, vai entrar no nível de Deus abrir portas para ter. Porque eu percebo que a Nova Jerusalém é uma igreja que Deus levanta empresários. E a gente precisa trabalhar isso. E a partir de hoje, Deus está fazendo algo sobre este lugar. Aguarde e vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Aquilo que em 20 anos nós não fizemos, nós vamos fazer em 5 anos. Quem será no reino espiritual, levante a mão nessa noite. O que nós não fizemos em 20 anos, nós vamos fazer em 5 anos. Esse é o propósito. Mas Deus pode nos entregar com 1 ano, porque Ele é o Senhor do tempo. E quando a gente se posiciona, Ele desce do céu e garante a vitória do seu povo. Olha o seu irmão que está selado nessa noite para encerrar. Diga assim para ele: hoje eu me decido. Não tem jeito. Eu tenho consciência que eu faço parte do projeto. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Exalte o nome dele. Eu fico no